Karl Marx foi um filósofo, economista, historiador, sociólogo e jornalista alemão do século XIX, amplamente reconhecido como um dos pensadores mais influentes da modernidade. Nascido em 5 de maio de 1818, na cidade de Trèveris, então parte do Reino da Prússia, Marx teve uma educação sólida, estudando filosofia e direito nas universidades de Bonn e Berlim. Sua formação intelectual foi profundamente influenciada pelo pensamento de filósofos como Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ludwig Feuerbach e os economistas clássicos britânicos, como Adam Smith e David Ricardo. Ao longo de sua vida, Marx dedicou-se a compreender as dinâmicas sociais, econômicas e políticas de sua época, formulando uma crítica profunda ao sistema capitalista. Sua principal contribuição foi o desenvolvimento do materialismo histórico, uma abordagem teórica que explica a evolução das sociedades a partir de suas condições materiais e econômicas. Ele argumentava que a história da humanidade é, essencialmente, uma história de lutas de classe, nas quais grupos sociais em conflito disputam o controle dos meios de produção e da riqueza gerada pelo trabalho. Marx teve uma parceria intelectual e política duradoura com Friedrich Engels, com quem escreveu obras fundamentais, como o Manifesto Comunista, 1848, um panfleto revolucionário que conclamava os trabalhadores a se unirem contra a burguesia, e O Capital, 1867, sua obra-prima, onde ele analisou em profundidade o funcionamento do capitalismo e suas contradições internas. Além de sua produção teórica, Marx esteve envolvido ativamente na política, participando de movimentos operários e ajudando a fundar a Primeira Internacional, uma organização que buscava unir trabalhadores de diferentes países na luta contra a exploração capitalista. No entanto, devido às suas ideias radicais, enfrentou perseguições e teve que viver exilado em diferentes países, passando seus últimos anos em Londres, onde faleceu em 14 de março de 1883. Embora tenha sido relativamente pouco reconhecido em vida, suas ideias tiveram um impacto profundo no século XX, influenciando revoluções, regimes políticos e movimentos sociais ao redor do mundo. Seu pensamento deu origem a diversas correntes marxistas, que, com diferentes interpretações, buscaram aplicar suas teorias à realidade concreta de seus tempos. Mesmo após sua morte, sua obra continua sendo estudada e debatida, tanto por aqueles que a defendem quanto por seus críticos, consolidando-se como um marco fundamental na história do pensamento político e econômico. Karl Marx desenvolveu um conjunto de ideias que revolucionaram a compreensão da economia, da política e da sociedade. Seu pensamento se baseia em uma crítica profunda ao sistema capitalista e na defesa da necessidade de uma transformação social baseada na luta de classes. Suas principais ideias podem ser agrupadas em alguns conceitos centrais: materialismo histórico e dialético. Marx propôs que as mudanças na sociedade não ocorrem por influência de ideias ou valores abstratos, mas sim por meio das condições materiais de existência, ou seja, pela maneira como os seres humanos produzem e distribuem os bens necessários para sua sobrevivência. Ele adaptou a dialética hegeliana à análise da história, argumentando que o desenvolvimento da sociedade se dá por meio de contradições e conflitos entre classes sociais, o que ele chamou de materialismo histórico. Luta de classes. Para Marx, a história da humanidade é, essencialmente, uma história de conflitos entre grupos sociais com interesses opostos. No capitalismo, esse conflito se dá entre a burguesia, que controla os meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho para sobreviver. Ele acreditava que esse antagonismo levaria, inevitavelmente, a uma revolução proletária, na qual os trabalhadores tomariam o controle dos meios de produção e aboliriam o sistema capitalista. Mais-valia e exploração do trabalho. Marx analisou como o capitalismo gera lucro para a burguesia através da exploração dos trabalhadores. Ele desenvolveu o conceito de mais-valia, que explica como o capitalista paga ao trabalhador menos do que o valor real de seu trabalho e fica com a diferença como lucro. Esse mecanismo, segundo Marx, é a base da exploração no capitalismo. Alienação do trabalhador. No sistema capitalista, o trabalhador é alienado de várias formas: do produto que produz, pois não tem controle sobre ele; do processo produtivo, pois realiza tarefas repetitivas e fragmentadas; de sua própria natureza criativa, pois seu trabalho não lhe pertence; e dos outros trabalhadores, pois o capitalismo incentiva a competição entre eles.
Para Marx, essa alienação desumaniza o proletariado e reforça a dominação da burguesia. Socialismo e comunismo. Marx defendia que a superação do capitalismo aconteceria por meio de uma revolução proletária, que levaria a uma fase transitória chamada socialismo, na qual o Estado assumiria o controle dos meios de produção em nome da coletividade. Com o tempo, essa sociedade evoluiria para o comunismo, um sistema sem classes, sem propriedade privada e sem Estado, no qual a produção seria organizada de acordo com as necessidades de todos. Chas principais obras. O Manifesto Comunista, 1840, escrito em parceria com Friedrich Engels, é um dos textos políticos mais influentes da história. Nele, Marx e Engels apresentam sua visão sobre a luta de classes e a necessidade de os trabalhadores se unirem contra a burguesia. 1867 de 1883, volumes publicados postumamente. Sua obra mais importante e extensa, onde analisa o funcionamento do capitalismo, explorando conceitos como mais-valia, exploração do trabalho e a acumulação do capital. Crítica da filosofia do direito de Hegel, 1848-44. Texto onde Marx inicia sua ruptura com o idealismo hegeliano e desenvolve sua visão materialista da história. Manuscritos econômico-filosóficos, Miquassa, apresentam os primeiros esboços das ideias de alienação e exploração do trabalho. A Ideologia Alemã, 1846, escrito com Engels, é uma obra fundamental na formulação do materialismo histórico e na crítica às filosofias idealistas da época. O 18 de Brumário de Luís Bonaparte, 1852, um estudo sobre o golpe de Estado de Luís Bonaparte na França, onde Marx aplica sua teoria da luta de classes à política contemporânea. As ideias de Marx tiveram enorme impacto ao longo da história, sendo adaptadas e reinterpretadas por diferentes correntes do pensamento socialista e comunista. Seu legado continua sendo objeto de intensos debates, tanto entre seus defensores quanto entre seus críticos. As ideias de Karl Marx deram origem a uma ampla gama de correntes políticas, filosóficas e econômicas que influenciaram profundamente o pensamento e a prática política ao longo dos séculos XIX, XX e XXI. Essas correntes podem ser divididas em três grandes eixos. Marxismo-leninismo. Foi a adaptação das ideias de Marx feita por Vladimir Lenin, que liderou a Revolução Russa de 1917 e estabeleceu o primeiro Estado socialista do mundo. O marxismo-leninismo enfatiza a necessidade de um partido revolucionário forte e centralizado para conduzir a transição do capitalismo para o socialismo, algo que Marx não havia detalhado. Essa corrente influenciou países como a União Soviética, China, Cuba e Vietnã. Trotskismo. Leon Trotsky, um dos líderes da Revolução Russa, discordou da burocratização do regime soviético sob Joseph Stalin e defendeu a revolução permanente, argumentando que o socialismo só poderia sobreviver se fosse global. O trotskismo enfatiza a democracia operária e se opõe ao modelo autoritário do stalinismo. Stalinismo, nome dado à forma de governo implantada por Joseph Stalin na União Soviética. Caracteriza-se pelo centralismo absoluto do Estado, economia planificada rigidamente e perseguição a opositores. Embora se baseie em Marx e Lenin, muitos críticos afirmam que o stalinismo distorceu o marxismo ao criar um sistema ditatorial. Maoísmo. Adaptado por Mao Tse-tung na China, o maoísmo enfatiza a importância do campesinato como força revolucionária, em contraste com a visão clássica marxista, que via o proletariado urbano como o principal agente da revolução. Mao também defendeu a revolução cultural como um meio de evitar a burocratização do socialismo. Eurocomunismo surge na Europa Ocidental no século XX, com partidos comunistas que rejeitavam a influência da União Soviética e defendiam uma transição pacífica para o socialismo dentro da democracia parlamentar. Marxismo libertário e autonomismo, correntes que combinam o marxismo com ideias libertárias e anarquistas, rejeitando tanto o autoritarismo dos regimes comunistas quanto a democracia liberal. Destacam-se pensadores como Antônio Negri e Cornelius Castoriadis. Correntes filosóficas, Escola de Frankfurt e o Marxismo Ocidental. Pensadores como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse e Jürgen Habermas reinterpretaram Marx à luz de questões culturais, sociais e psicológicas. Diferente do marxismo clássico, a Escola de Frankfurt criticou o papel da mídia e da indústria cultural na manutenção do capitalismo. Gramscismo.
Antônio Gramsci desenvolveu a ideia de hegemonia cultural, argumentando que a classe dominante mantém seu poder não apenas pela força, mas também pelo controle das ideias e instituições culturais. Para ele, a luta revolucionária deveria passar pela disputa da cultura e da ideologia antes de qualquer mudança econômica. Marxismo estruturalista. Louis Althusser propôs uma releitura do marxismo baseada no estruturalismo, argumentando que a ideologia é um elemento central na reprodução das relações de produção e que o Estado exerce poder por meio de aparelhos ideológicos, como a escola, a igreja e a mídia. Marxismo humanista. Corrente que busca recuperar a ênfase de Marx na alienação e no papel do ser humano na construção da história. Defendida por pensadores como Ernst Bloch e Henri Lefebvre, essa vertente critica a burocratização dos regimes comunistas e enfatiza a criatividade humana. Correntes econômicas. Economia marxista clássica. Baseia-se diretamente nas obras de Marx, especialmente O Capital. Defende que o capitalismo é um sistema baseado na exploração da força de trabalho e que suas crises são inevitáveis. Autores como Rosa Luxemburgo aprofundaram essa análise, estudando a relação entre o imperialismo e a expansão do capitalismo. Teoria da dependência. Desenvolvida por economistas latino-americanos como Rui Mauro Marini e Celso Furtado, essa corrente argumenta que o subdesenvolvimento não é uma fase natural do capitalismo, mas sim um produto da exploração dos países periféricos pelos países centrais. Marxismo pós-modernista e pós-estruturalista. Embora Marx tenha defendido uma visão materialista da história, autores como Frederick Jameson e David Harvey tentaram combinar o marxismo com teorias pós-modernas, analisando como o capitalismo se adapta a novas formas de controle e consumo na era da globalização. Conclusão. O pensamento de Karl Marx deu origem a um vasto conjunto de interpretações e aplicações práticas, algumas fiéis às suas ideias originais, outras bastante distantes. Desde revoluções comunistas até análises acadêmicas sobre cultura e economia, o marxismo continua sendo um dos sistemas de pensamento mais influentes da história. Quer aprofundar alguma dessas correntes? O pensamento de Karl Marx recebeu inúmeras críticas ao longo do tempo, vindas de diferentes perspectivas ideológicas e acadêmicas. Essas críticas se concentram em aspectos filosóficos, econômicos, políticos e históricos de suas teorias. Algumas das principais objeções feitas ao marxismo são as seguintes: críticas filosóficas, determinismo econômico. Muitos críticos argumentam que Marx exagerou ao atribuir às condições materiais e econômicas um papel determinante na história e na sociedade. Segundo essa crítica, a cultura, a religião, as ideias e os valores também desempenham um papel fundamental e não podem ser reduzidos apenas às relações de produção. Filósofos como Karl Popper acusaram o marxismo de ser uma teoria excessivamente dogmática e inflexível. Problemas na dialética materialista. Marx adaptou a dialética hegeliana ao materialismo, propondo que as contradições econômicas impulsionam a história. No entanto, críticos apontam que essa abordagem não é rigorosa o suficiente para prever eventos históricos e que não há evidências de que o colapso do capitalismo e a transição para o comunismo sejam inevitáveis. Críticas econômicas. Falta de teoria microeconômica. Os economistas clássicos e neoclássicos argumentam que Marx negligenciou a importância do papel dos preços, da oferta e da demanda em seu modelo econômico. Sua teoria do valor-trabalho foi contestada por economistas como Eugen Bauer e Ludwig von Mises, que afirmaram que o valor das mercadorias não depende apenas do trabalho empregado nelas, mas também da utilidade subjetiva que os consumidores atribuem a esses bens. A teoria da mais-valia e o lucro. A ideia de que o capitalista obtém lucro exclusivamente por meio da exploração do trabalhador foi amplamente criticada. Os economistas liberais argumentam que o capitalista assume riscos, investe em inovação e organização da produção, fatores que também contribuem para a geração de riqueza e não podem ser reduzidos apenas à exploração da força de trabalho. Falhas na previsão do colapso do capitalismo. Marx previu que o capitalismo entraria em crises cada vez mais profundas, levando inevitavelmente à Revolução Proletária. No entanto, ao longo do século XX, o capitalismo demonstrou grande capacidade de adaptação, incorporando políticas de bem-estar social, regulamentações estatais e inovações tecnológicas que evitaram seu colapso.
Críticas políticas e sociais. A inviabilidade do comunismo como sociedade sem classes. Críticos argumentam que a ideia de uma sociedade sem classes, sem propriedade privada e sem Estado é utópica. O comunismo real, tal como implementado em países como União Soviética, China e Cuba, resultou em regimes autoritários e burocráticos, algo que muitos acreditam ser uma consequência inevitável das ideias de Marx. O problema do totalitarismo. Autores como Hannah Arendt e Karl Popper argumentaram que o marxismo, ao propor uma revolução e uma ditadura do proletariado, abre espaço para regimes totalitários. O argumento é que, ao justificar o fim da propriedade privada e a centralização do poder, o marxismo pode levar a governos repressivos, como ocorreu sob Stalin e Mao Tse-tung. A dificuldade de definir a classe trabalhadora. No século XIX, a divisão entre burguesia e proletariado era mais clara, mas no mundo contemporâneo a estrutura social se tornou mais complexa. A ascensão da classe média, o aumento do setor de serviços e a diversificação do trabalho tornaram difícil aplicar a dicotomia marxista entre exploradores e explorados de maneira rígida. Críticas históricas. O fracasso das economias socialistas. Diversas tentativas de aplicar o marxismo na prática resultaram em crises econômicas e sociais. Regimes socialistas frequentemente enfrentaram problemas como escassez de bens, baixa produtividade, burocracia excessiva e falta de incentivos para a inovação. Países como a União Soviética e a China tiveram que adotar reformas capitalistas para sustentar suas economias. A ascensão do capitalismo global e o sucesso de economias mistas. O crescimento econômico em países capitalistas democráticos, como Estados Unidos, Alemanha e Japão, demonstrou que o capitalismo, apesar de suas desigualdades, pode proporcionar desenvolvimento econômico e social. Modelos de capitalismo regulado, como os do Estado de Bem-Estar Social Europeu, combinaram elementos de mercado e políticas públicas para reduzir desigualdades sem abolir a propriedade privada. Conclusão. As críticas ao pensamento de Karl Marx variam desde questões filosóficas e metodológicas até problemas práticos na implementação de suas ideias. Embora muitos de seus conceitos tenham sido desafiados, seu impacto na história do pensamento econômico, político e social permanece enorme. Seu legado continua a ser debatido tanto por seus defensores quanto por seus opositores. Se quiser aprofundar alguma dessas críticas, posso detalhar mais. Karl Marx viveu no século XIX, um período marcado por profundas transformações econômicas, políticas e sociais na Europa. O desenvolvimento de suas ideias foi influenciado diretamente pelo avanço da Revolução Industrial, pelo crescimento das cidades, pela consolidação do capitalismo e pelas lutas políticas do período. Para entender melhor o contexto que moldou seu pensamento, é importante analisar alguns aspectos fundamentais da época. Revolução Industrial e o avanço do capitalismo. Durante o século XIX, a Revolução Industrial estava em pleno desenvolvimento, especialmente na Inglaterra, França e Alemanha. A mecanização da produção e o crescimento das fábricas transformaram a economia e a sociedade. O trabalho artesanal foi sendo substituído pelo trabalho assalariado em larga escala e milhões de camponeses migraram para as cidades em busca de emprego. No entanto, as condições de trabalho eram extremamente precárias, jornadas exaustivas, baixos salários, exploração de mulheres e crianças e ausência de direitos trabalhistas eram comuns. Esse cenário de exploração e desigualdade social foi um dos fatores centrais para o pensamento de Marx. Ele enxergou a industrialização como um processo que enriquecia a burguesia, os donos dos meios de produção, enquanto aprofundava a miséria da classe trabalhadora. As revoluções de 1848 e o crescimento do movimento operário. O século XIX também foi um período de intensa agitação política. Em 1848, uma série de revoltas eclodiu na Europa, conhecidas como as Revoluções de 1848 ou a Primavera dos Povos. Essas revoluções, ocorridas em países como França, Alemanha, Itália e Áustria, foram impulsionadas pelo descontentamento das massas trabalhadoras e camponesas contra governos autoritários e pela insatisfação da burguesia com a falta de participação política. Foi nesse contexto que Marx, junto com Friedrich Engels, escreveu o Manifesto Comunista, publicado em 1848. O panfleto conclamava a classe trabalhadora a se organizar e lutar contra a burguesia, defendendo que a história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classes.
A ascensão do liberalismo e do nacionalismo. O pensamento político dominante na época era o liberalismo, que defendia a liberdade econômica, a propriedade privada e governos representativos. Esse modelo favorecia a burguesia, pois permitia o livre mercado e a expansão das indústrias sem grandes interferências estatais. Marx criticava o liberalismo, argumentando que ele apenas reforçava a exploração da classe trabalhadora. Além disso, o século XIX foi marcado pelo fortalecimento dos movimentos nacionalistas, que levaram à unificação da Alemanha e da Itália. Marx acompanhou essas mudanças de perto, mas via o nacionalismo com desconfiança, pois acreditava que a verdadeira luta era entre classes sociais e não entre nações. Exílio e perseguição política. As ideias revolucionárias de Marx o colocaram em conflito com governos conservadores da Europa. Ele foi expulso de diversos países, incluindo a Prússia, a atual Alemanha, a França e a Bélgica, e acabou se exilando permanentemente em Londres, onde passou os últimos 30 anos de sua vida. Foi nesse período que Marx se dedicou a escrever O Capital, sua obra mais importante, publicada em 1867. Em Londres, ele acompanhou a formação dos primeiros sindicatos e das primeiras organizações socialistas, como a Associação Internacional dos Trabalhadores, Primeira Internacional, fundada em 1864. Conclusão: Marx desenvolveu suas ideias em um contexto de grande transformação econômica e política. A Revolução Industrial e o crescimento das cidades criaram novas formas de exploração, enquanto revoltas populares eclodiam por toda a Europa. Suas análises surgiram como uma resposta a esse mundo em mudança e sua teoria buscava entender e transformar a sociedade capitalista. Esse contexto explica por que suas ideias tiveram tanto impacto e continuam sendo debatidas até hoje. Karl Marx foi profundamente influenciado por várias correntes filosóficas e intelectuais que moldaram seu pensamento. Ele combinou essas influências para desenvolver sua própria teoria, conhecida como materialismo histórico e dialético. Três grandes tradições filosóficas foram essenciais para sua formação: a filosofia alemã, a economia política britânica e o socialismo francês. 1. Filosofia alemã. Hegel e a dialética. Uma das maiores influências filosóficas de Marx foi Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831, um dos principais filósofos do idealismo alemão. Hegel desenvolveu a dialética, um método filosófico que explicava a história e a realidade como um processo de contradições e superações. Segundo Hegel, a história se movia por meio do conflito entre ideias opostas, um processo que ele chamava de tese, antítese e síntese. Marx adotou a ideia da dialética, mas rejeitou o idealismo de Hegel, que via a realidade como um reflexo do desenvolvimento das ideias. No lugar disso, Marx propôs o materialismo dialético, argumentando que a história era movida por conflitos entre classes sociais e condições materiais, e não por ideias abstratas. Outra influência hegeliana foi a visão de que a história tem uma lógica interna e avança para um estágio superior. Marx incorporou essa ideia em sua teoria da luta de classes, acreditando que o capitalismo levaria inevitavelmente ao comunismo. 2. Feuerbach e o materialismo filosófico. Outra influência decisiva foi Ludwig Feuerbach, 1804 e 1872, um filósofo que rompeu com o idealismo de Hegel e defendeu um materialismo mais concreto. Em sua obra A Essência do Cristianismo, Feuerbach argumentava que Deus e a religião eram criações humanas, reflexos dos anseios e necessidades dos homens. Marx aceitou essa crítica à religião, mas foi além. Para ele, a religião não era apenas ilusão, mas também um instrumento de dominação social. Daí surgiu sua famosa frase: a religião é o ópio do povo, ou seja, uma forma de consolar os explorados e desviá-los da luta por mudanças reais. No entanto, Marx criticou Feuerbach por não compreender que as condições materiais da sociedade influenciam a própria criação das ideias, incluindo a religião. 3. Economia política britânica. Adam Smith e David Ricardo. Embora tenha sido um crítico feroz do capitalismo, Marx estudou a fundo os economistas clássicos britânicos, especialmente Adam Smith, 1890, e David Ricardo, 1903, que foram os primeiros a analisar o funcionamento do capitalismo. Smith e Ricardo desenvolveram a teoria do valor-trabalho, que dizia que o valor das mercadorias era determinado pelo tempo de trabalho necessário para produzi-las. Marx adotou essa ideia, mas a expandiu para sua teoria da mais-valia,
argumentando que os capitalistas exploram os trabalhadores ao pagar-lhes menos do que o valor real do que produzem. Ele também estudou como o capitalismo tende a gerar crises e desigualdades, analisando como a concorrência entre capitalistas leva à concentração de riqueza e à exploração cada vez maior dos trabalhadores. 4. Socialismo francês e o ideal de revolução. Marx também foi influenciado pelos primeiros pensadores socialistas franceses, como Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, 1788, e Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865. Eles criticavam as injustiças do capitalismo e propunham sociedades mais igualitárias, mas muitas vezes de forma utópica e sem uma base econômica sólida. Marx rejeitou o socialismo utópico desses pensadores e criou o que chamou de socialismo científico, baseado na análise da história e da economia. Ele acreditava que a mudança não deveria vir de experimentos comunitários ou da boa vontade dos ricos, mas sim de uma revolução conduzida pela classe trabalhadora. A Revolução Francesa, 1789, e as revoluções de 1848 também influenciaram Marx, mostrando-lhe o potencial das massas para derrubar sistemas opressores. Conclusão: o pensamento de Karl Marx foi resultado de uma síntese complexa dessas influências. Da dialética de Hegel, ele manteve a ideia de transformação histórica. Do materialismo de Feuerbach, ele adotou a ênfase na realidade concreta. Da economia clássica, ele extraiu conceitos fundamentais para criticar o capitalismo, e do socialismo francês, ele herdou a aspiração revolucionária. No entanto, Marx transformou essas influências em algo novo e original, criando um sistema teórico que ainda hoje é amplamente estudado e debatido. Karl Marx incorporou o conceito de dialética à sua teoria de uma maneira original, transformando a abordagem idealista de Georg Wilhelm Friedrich Hegel em um método materialista para interpretar a história e a sociedade. Ele desenvolveu o que chamou de materialismo dialético e materialismo histórico, que se tornou a base do marxismo. A dialética de Hegel e a transformação feita por Marx. A dialética hegeliana é um método filosófico que explica a realidade como um processo de contradições e superações. Segundo Hegel, a história e o pensamento avançam por meio de um ciclo contínuo de tese, antítese e síntese. Tese, uma ideia ou sistema dominante. Antítese, uma força oposta que desafia essa ideia. Síntese, uma nova realidade que emerge da luta entre os dois polos e supera a contradição. Hegel aplicava essa lógica ao desenvolvimento das ideias, acreditando que a realidade era impulsionada pelo espírito absoluto, um processo essencialmente abstrato. Marx aceitou a estrutura dialética, mas rejeitou sua ênfase nas ideias. Ele acreditava que a realidade material, a forma como a sociedade produz e distribui bens, era o verdadeiro motor da história. Assim, ele inverteu Hegel e criou o materialismo dialético. Materialismo dialético. Como funciona? No marxismo, a dialética não ocorre apenas no campo das ideias, mas nas relações concretas entre as forças produtivas da sociedade. Para Marx, a história avança por meio de contradições econômicas e sociais, especialmente na luta entre as classes. O processo funciona da seguinte forma: tese, uma forma de organização econômica e social. Exemplo, o feudalismo. Antítese, as contradições e conflitos dentro desse sistema. Exemplo, o crescimento da burguesia, que se choca com os privilégios feudais. Síntese, um novo sistema que emerge da superação do conflito. Exemplo, o capitalismo. Esse ciclo continua dentro do capitalismo, onde a luta entre burguesia e proletariado levaria, segundo Marx, ao colapso do sistema e ao surgimento do comunismo. Materialismo histórico. A aplicação da dialética na história. A principal aplicação da dialética no pensamento de Marx foi sua teoria do materialismo histórico, que afirma que as mudanças na sociedade são impulsionadas por contradições entre as forças produtivas, tecnologia, trabalho e relações de produção, quem controla a riqueza e o poder. Ele dividiu a história em diferentes modos de produção, cada um marcado por uma luta de classes. 1. Comunidade primitiva. Não há classes nem propriedade privada, os bens são compartilhados. 2. Escravismo. A sociedade se divide entre senhores e escravos. 3. Feudalismo. A sociedade é dividida entre senhores feudais e servos. 4. Capitalismo. A burguesia domina os meios de produção e explora o proletariado. 5.
Socialismo e comunismo. A luta proletária leva ao fim da propriedade privada e das classes sociais. Cada etapa da história contém contradições internas que levam à sua superação e à emergência de um novo sistema. Para Marx, a contradição essencial do capitalismo era que ele concentrava riqueza nas mãos da burguesia ao mesmo tempo em que criava uma classe trabalhadora explorada e cada vez mais consciente de sua exploração. Isso levaria inevitavelmente a uma revolução e ao fim do sistema capitalista. Conclusão: a dialética marxista é um método para entender como a sociedade evolui por meio de conflitos e contradições materiais. Ao transformar a dialética idealista de Hegel em materialismo dialético, Marx criou uma teoria que explicava a história como uma sucessão de lutas de classes. Essa visão influenciou profundamente a política, a economia e a sociologia, sendo adotada e reinterpretada por diversos movimentos revolucionários ao longo da história. O materialismo histórico é uma teoria desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels para explicar a evolução das sociedades humanas ao longo da história. Baseia-se na ideia de que a estrutura econômica, ou seja, a forma como os seres humanos produzem e distribuem bens, é o fator central que determina a organização social, as instituições políticas e as ideologias de cada época. Segundo essa visão, as mudanças históricas ocorrem devido a contradições e conflitos dentro do sistema econômico, especialmente entre as classes sociais. Os fundamentos do materialismo histórico. O materialismo histórico parte da premissa de que a vida material, ou seja, a necessidade de produzir alimentos, roupas, moradias e outros bens, é a base sobre a qual se constrói a sociedade. Assim, Marx divide a sociedade em duas esferas principais: infraestrutura. Compreende o modo de produção, ou seja, as forças produtivas, tecnologia, recursos naturais, trabalho e as relações de produção, quem controla os meios de produção, como terra e fábricas. Superestrutura inclui as instituições políticas, jurídicas, culturais, religiosas e ideológicas, que servem para manter e justificar a infraestrutura. A infraestrutura determina a superestrutura, ou seja, as formas de governo, as leis e até as ideias predominantes de uma época são influenciadas pela economia. A evolução das sociedades segundo o materialismo histórico. Marx argumentava que a história da humanidade poderia ser entendida como uma sucessão de modos de produção, cada um marcado por relações de exploração e pela luta de classes. Ele identificou 5 grandes estágios históricos. 1. Comunidade primitiva. Pequenos grupos humanos viviam da caça, pesca e coleta. Não havia propriedade privada nem classes sociais. A produção era coletiva e os bens eram compartilhados. 2. Modo de produção escravista. Com o desenvolvimento da agricultura e da metalurgia, surgiu a propriedade privada. Sociedades complexas, como Grécia e Roma, eram baseadas no trabalho escravo. A luta entre escravistas e escravizados levou à crise e à superação desse sistema. 3. Modo de produção feudal. Na Idade Média, a sociedade era dividida entre senhores feudais, donos da terra, e servos, camponeses que trabalhavam em troca de proteção. A produção era rural e descentralizada. O crescimento do comércio e das cidades levou ao surgimento da burguesia, que entrou em conflito com a nobreza e contribuiu para o fim do feudalismo. 4. Modo de produção capitalista. A Revolução Industrial acelerou a produção e concentrou a riqueza nas mãos da burguesia. O trabalho assalariado substituiu o servilismo e os proletários passaram a vender sua força de trabalho para sobreviver. O capitalismo gerou desigualdades e crises econômicas, levando ao aumento da exploração dos trabalhadores. A luta entre burguesia e proletariado seria a principal contradição desse sistema. 5. Modo de produção comunista. Futuro previsto por Marx. A Revolução Proletária derrubaria a burguesia e instauraria um sistema sem classes e sem propriedade privada. A produção seria baseada na necessidade coletiva e não no lucro. O Estado que existe para proteger os interesses das classes dominantes deixaria de ser necessário e desapareceria. A luta de classes como motor da história. Para Marx, a história não avança de forma linear ou gradual, mas por meio de rupturas revolucionárias. Cada sistema econômico contém contradições internas que, em determinado momento, geram crises e impulsionam a transição para um novo modo de produção. A principal dessas contradições é a luta de classes, ou seja, o conflito entre aqueles que controlam os meios de produção e aqueles que são explorados.
Essa luta pode se manifestar de diferentes formas, como revoltas, greves, revoluções políticas ou mudanças estruturais graduais. No capitalismo, por exemplo, a burguesia derrubou a aristocracia feudal e Marx acreditava que, no futuro, o proletariado derrubaria a burguesia. Conclusão: o materialismo histórico é uma explicação abrangente para a evolução das sociedades humanas, colocando a economia no centro das transformações sociais. Ele propõe que as sociedades não mudam por acaso ou pela vontade de indivíduos isolados, mas por forças materiais e conflitos entre classes. Essa teoria influenciou profundamente a historiografia, a sociologia e os movimentos políticos, sendo um dos principais pilares do marxismo. A luta de classes é um dos conceitos centrais do pensamento de Karl Marx e está diretamente ligada à sua visão materialista da história. Para Marx, a história da humanidade é essencialmente a história dos conflitos entre diferentes classes sociais, causados pela forma como a sociedade organiza a produção e distribui a riqueza. Esses conflitos seriam o principal motor das transformações sociais ao longo do tempo. O que é a luta de classes? Marx define a luta de classes como o conflito entre grupos sociais com interesses econômicos opostos, que surgem a partir da divisão da sociedade entre aqueles que controlam os meios de produção, terra, fábricas, capital, e aqueles que dependem do trabalho para sobreviver. Esse conflito ocorre porque a classe dominante explora a classe trabalhadora, apropriando-se do excedente econômico gerado pelo seu trabalho. A classe explorada, por sua vez, resiste a essa exploração, seja por meio de revoltas, greves ou revoluções. No Manifesto Comunista 1948, Marx e Engels resumem essa ideia com a frase: a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. A luta de classes ao longo da história. Marx analisa diferentes períodos históricos e identifica os principais conflitos de classe em cada um deles. Comunidade primitiva. Não havia classes nem propriedade privada, e a produção era coletiva. Com o tempo, a desigualdade surgiu e as primeiras divisões sociais apareceram. Escravismo. A sociedade se dividia entre senhores e escravos. Os escravizados eram forçados a trabalhar, enquanto os senhores apropriavam-se dos frutos de seu trabalho. As revoltas de escravos enfraqueceram esse sistema, levando à substituição. Feudalismo. A nobreza detinha as terras e explorava os servos, que eram obrigados a trabalhar para os senhores feudais. Com o crescimento das cidades e do comércio, surgiu uma nova classe, a burguesia, que entrou em conflito com a nobreza feudal. Capitalismo. A burguesia tornou-se a classe dominante e passou a explorar o proletariado, que vende sua força de trabalho para sobreviver. O proletariado, ao tomar consciência dessa exploração, se organizaria para lutar contra a burguesia. Por que a luta de classes é central na teoria de Marx? A luta de classes é fundamental para o pensamento marxista, porque explica as mudanças históricas e a transição de um sistema econômico para outro. Segundo Marx, os conflitos entre classes levam a momentos de crise e ruptura, resultando na derrubada de um sistema e na ascensão de um novo. No capitalismo, a principal contradição é entre a burguesia, donos dos meios de produção, e o proletariado, trabalhadores assalariados. Marx acreditava que essa contradição se tornaria insustentável, pois o capitalismo gera desigualdades crescentes e crises periódicas. Isso levaria os trabalhadores a se organizarem e, eventualmente, tomarem o controle dos meios de produção por meio de uma revolução. O papel da consciência de classe e da revolução. Para Marx, a transformação social não acontece automaticamente. O proletariado precisa desenvolver uma consciência de classe, ou seja, perceber que sua exploração não é algo natural, mas sim fruto do sistema capitalista. Essa consciência permitiria que os trabalhadores se organizassem e lutassem coletivamente por sua emancipação. Quando essa consciência se amplia, a luta de classe se intensifica e pode resultar em uma revolução proletária, que derrubaria a burguesia e instauraria uma nova ordem social, baseada na propriedade coletiva dos meios de produção. Conclusão: a luta de classes para Marx não é apenas um fenômeno social, mas o motor da história. Ela explica por que as sociedades mudam e como os sistemas econômicos entram em colapso e são substituídos por outros.
No capitalismo, essa luta se dá entre burgueses e proletários, e Marx acreditava que ela levaria no futuro à superação desse sistema e ao estabelecimento de uma sociedade sem classes. O conceito de mais-valia é um dos pilares centrais da teoria econômica de Karl Marx e explica como ocorre a exploração do trabalho no sistema capitalista. Esse conceito está diretamente ligado à teoria do valor-trabalho, que Marx desenvolveu com base nas ideias de economistas clássicos como Adam Smith e David Ricardo, mas levando-as a uma conclusão crítica sobre a exploração da classe trabalhadora. A mais-valia é a diferença entre o valor que o trabalhador produz e o salário que ele recebe. Ou seja, é o excedente gerado pelo trabalho, que é apropriado pelo capitalista sem compensação direta ao trabalhador. Para entender esse conceito, é importante considerar a visão marxista sobre o valor. O valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-la. O trabalho humano é a única fonte capaz de criar novo valor. No capitalismo, o trabalhador vende sua força de trabalho para o capitalista em troca de um salário. No entanto, o capitalista não paga ao trabalhador o valor total do que ele produz, mas apenas o necessário para sua sobrevivência. O tempo de trabalho que o operário realiza além do necessário para cobrir seu próprio sustento gera um valor extra, a mais-valia, que é apropriada pelo patrão como lucro. Como funciona a extração da mais-valia? Marx descreve duas formas principais pelas quais os capitalistas aumentam a mais-valia. 1. Mais-valia absoluta. O capitalista aumenta o tempo total da jornada de trabalho sem aumentar proporcionalmente os salários. Exemplo: um operário trabalha 12 horas por dia, mas só precisa de 6 horas para produzir o equivalente ao seu salário. As outras 6 horas são trabalho não remunerado, que gera mais-valia. 2. Mais-valia relativa. O capitalista aumenta a produtividade dos trabalhadores sem aumentar os salários, por meio de tecnologias e técnicas que reduzem o tempo necessário para produzir bens essenciais. Exemplo: máquinas mais eficientes permitem que os trabalhadores produzam mais mercadorias no mesmo tempo. Como os preços das mercadorias básicas caem, o capitalista pode pagar um salário menor sem alterar o nível de sobrevivência do operário. Importância da mais-valia para a economia marxista. A teoria da mais-valia é essencial para a crítica marxista ao capitalismo, pois demonstra que o sistema se baseia na exploração do trabalho assalariado. Esse conceito explica diversos aspectos do funcionamento da economia capitalista. Origem do lucro. No pensamento marxista, o lucro capitalista não vem da troca justa de mercadorias no mercado, mas da apropriação do trabalho não pago dos operários. Concentração de riqueza. Como os capitalistas acumulam mais-valia constantemente, a riqueza se concentra cada vez mais nas mãos de poucos, enquanto a maioria dos trabalhadores continua recebendo apenas o necessário para sobreviver. Crises do capitalismo. O próprio processo de extração da mais-valia gera contradições no sistema, pois os trabalhadores recebem menos do que produzem e, portanto, não conseguem consumir tudo o que é produzido. Isso leva a crises de superprodução e recessões periódicas. Luta de classes. A busca dos capitalistas por aumentar a mais-valia, reduzindo salários, aumentando jornadas de trabalho ou intensificando a produtividade, gera conflitos com os trabalhadores que tentam melhorar suas condições de vida por meio de greves, sindicatos e, eventualmente, revoluções. A conclusão: o conceito de mais-valia mostra como o capitalismo funciona à base da exploração do trabalho, permitindo que os donos dos meios de produção se apropriem da riqueza gerada pelos trabalhadores sem compensação justa. Para Marx, essa dinâmica não é acidental, mas a essência do sistema capitalista, e levaria inevitavelmente a tensões e crises que só poderiam ser resolvidas com a superação do próprio capitalismo. No pensamento de Karl Marx, socialismo e comunismo não são termos intercambiáveis, mas representam etapas distintas no processo de transição para uma sociedade sem classes. Ambos fazem parte de sua visão sobre a superação do capitalismo, mas possuem características diferentes. O socialismo, a fase de transição. O socialismo, segundo Marx, seria a fase inicial após a Revolução Proletária. Ele representaria um período de transição
entre o capitalismo e o comunismo, no qual o Estado ainda existiria, mas estaria sob o controle da classe trabalhadora. Algumas características dessa fase incluem: fim da propriedade privada dos meios de produção. As fábricas, terras e recursos produtivos deixariam de pertencer a indivíduos privados e passariam a ser coletivizados ou controlados pelo Estado em nome do proletariado. Distribuição dos bens de acordo com o trabalho. A produção ainda seria baseada na contribuição de cada indivíduo, seguindo o princípio de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo seu trabalho. Ou seja, quem trabalha mais, recebe mais. Presença do Estado proletário. Diferente do Estado burguês, que serve aos interesses da elite, o Estado socialista teria a função de garantir a transição para uma sociedade sem classes, organizando a economia e impedindo o retorno do capitalismo. Esse conceito é chamado de ditadura do proletariado, que Marx entendia não como um regime autoritário, mas como um período em que os trabalhadores estariam no poder para eliminar as estruturas capitalistas. O comunismo, a sociedade sem classes. O comunismo seria a fase final e definitiva, alcançada quando todas as contradições do capitalismo tivessem sido resolvidas. Nessa etapa, não haveria mais exploração, desigualdade social ou Estado. Suas principais características seriam: desaparecimento do Estado. Como não haveria mais classes sociais nem conflitos de interesse entre elas, o Estado se tornaria desnecessário e deixaria de existir. A organização social seria baseada na autogestão e no controle coletivo da produção. Distribuição baseada nas necessidades. Diferente do socialismo, onde os bens ainda são distribuídos com base no trabalho, no comunismo a distribuição seguiria o princípio de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo sua necessidade. Isso significa que as pessoas contribuiriam conforme suas habilidades e receberiam o que precisassem para viver, sem necessidade de mercado, dinheiro ou salários. Produção altamente desenvolvida. Marx acreditava que o comunismo só seria possível quando a sociedade atingisse um nível de desenvolvimento produtivo capaz de gerar abundância para todos, eliminando a necessidade de competição por recursos. No pensamento de Karl Marx, socialismo e comunismo representam etapas distintas no processo de transição para uma sociedade sem classes. O socialismo seria a fase inicial, marcada pelo fim da propriedade privada dos meios de produção, mas ainda com um Estado que garantiria essa transição. Já o comunismo representaria a etapa final, quando o Estado se tornaria desnecessário e a sociedade se organizaria de forma plenamente igualitária. O socialismo surge como um período de transição após a Revolução Proletária. Nele, os meios de produção deixam de pertencer a indivíduos privados e passam a ser coletivizados ou controlados pelo Estado em nome do proletariado. A distribuição de bens ainda ocorre com base no trabalho de cada um, seguindo o princípio de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo seu trabalho. Isso significa que quem contribui mais, recebe mais. O Estado, embora presente, estaria sob o controle da classe trabalhadora, exercendo a chamada ditadura do proletariado, termo que Marx utilizava não no sentido de um regime autoritário, ahm, mas como uma fase em que o Estado proletário garantiria a transição para uma sociedade sem classes. O comunismo, por outro lado, seria a sociedade plenamente desenvolvida, onde não haveria mais exploração, desigualdade ou a necessidade de um Estado. A propriedade privada dos meios de produção desapareceria completamente, dando lugar a uma organização totalmente coletiva e descentralizada. A distribuição de bens não se basearia mais no trabalho, mas sim nas necessidades de cada um, seguindo o princípio de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo sua necessidade. Como não haveria mais classes sociais, o Estado se tornaria obsoleto e deixaria de existir, pois sua função principal, administrar os conflitos entre grupos sociais, já não seria necessária. Para Marx, o comunismo só seria possível quando a sociedade alcançasse um alto nível de desenvolvimento produtivo, garantindo abundância para todos e eliminando a necessidade de competição por recursos. Dessa forma, o socialismo é um período de transição em que os trabalhadores tomam o controle do Estado e dos meios de produção para reorganizar a economia e eliminar as desigualdades do capitalismo. Já o comunismo representa a sociedade plenamente igualitária, onde a propriedade privada, a exploração e até mesmo o Estado deixam de existir,
permitindo uma organização social baseada na cooperação e na satisfação das necessidades humanas. Karl Marx analisou a Revolução Industrial como um marco fundamental na consolidação do capitalismo, que transformou profundamente a economia, a organização do trabalho e as condições de vida da classe trabalhadora. Em suas obras, como O Capital e Manifesto Comunista, ele destacou tanto os avanços produtivos proporcionados pela Revolução Industrial, quanto os seus efeitos negativos sobre os trabalhadores, especialmente em termos de exploração, a alienação e empobrecimento. O impacto da Revolução Industrial no capitalismo. Para Marx, a Revolução Industrial representou a maturação do modo de produção capitalista. Com o avanço tecnológico e a introdução das máquinas nas fábricas, a produção se tornou mais eficiente, permitindo o crescimento da economia e o aumento da acumulação de capital por parte da burguesia. No entanto, essa transformação não beneficiou a maioria da população. Pelo contrário, os operários foram submetidos a novas formas de exploração. A principal mudança trazida pela Revolução Industrial foi a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho fabril. Antes, muitos trabalhadores controlavam seu próprio ofício e detinham alguma autonomia sobre o processo produtivo. Com a industrialização, porém, eles se tornaram simples engrenagens em um sistema de produção em larga escala, perdendo o controle sobre seu próprio trabalho e ficando sujeitos a ritmos intensos e repetitivos impostos pelos capitalistas. A exploração da classe trabalhadora. Marx argumentava que a Revolução Industrial intensificou a extração da mais-valia, ou seja, a apropriação do excedente do trabalho pelo patrão. Com as máquinas aumentando a produtividade, os trabalhadores passaram a produzir mais bens em menos tempo. No entanto, os salários não acompanharam esse crescimento, pois os capitalistas retinham a maior parte do lucro gerado. Além disso, o avanço tecnológico reduziu a necessidade de mão de obra qualificada, permitindo que os patrões pagassem salários ainda mais baixos. A intensificação da exploração ocorreu de várias formas. Jornadas exaustivas. Os trabalhadores eram forçados a cumprir jornadas de 12 a 16 horas diárias, em condições insalubres e perigosas. Baixos salários. A abundância de mão de obra disponível devido ao êxodo rural e ao crescimento populacional fez com que os salários se mantivessem baixos. Trabalho infantil e feminino. Para reduzir custos, os patrões contratavam crianças e mulheres, pagando-lhes ainda menos do que aos homens. Condições precárias. As fábricas eram locais perigosos, com péssima ventilação, excesso de ruído e pouca segurança, resultando em doenças e acidentes frequentes. Alienação do trabalhador. Outro efeito analisado por Marx foi a alienação do trabalhador no sistema industrial. No capitalismo, o operário não tem controle sobre o que produz, sobre o processo produtivo ou sobre os meios de produção. Isso leva a um sentimento de estranhamento em relação ao próprio trabalho, pois, 1. O trabalhador não controla o produto final, que pertence ao patrão. 2. Ele não decide como trabalhar, pois segue ordens estritas da fábrica. 3. Ele é alienado dos outros trabalhadores, pois a organização fabril fragmenta a produção e impede uma relação direta entre os indivíduos. 4. Ele se torna um estranho para si mesmo, pois não vê no trabalho uma realização pessoal, mas apenas uma obrigação para sobreviver. As contradições do capitalismo e a luta de classes. Marx via essas transformações como parte de um ciclo inevitável de contradições do capitalismo que levariam à sua própria destruição. Ele argumentava que, à medida que o capitalismo se desenvolvia, a classe trabalhadora se tornava cada vez mais explorada, mas também mais numerosa e consciente de sua posição. Isso resultaria em um aumento da luta de classes, na organização dos operários em sindicatos e partidos, e, eventualmente, em uma revolução proletária que derrubaria o sistema capitalista e instauraria o socialismo. Conclusão: a Revolução Industrial, para Marx, foi um divisor de águas na história econômica e social. Ela criou as condições para o crescimento do capitalismo e para a acumulação de riqueza por parte da burguesia, mas fez isso à custa da exploração extrema da classe trabalhadora. O impacto da industrialização não foi apenas econômico, mas também social e psicológico, levando à alienação e ao empobrecimento do operário. No entanto, Marx via essa fase como transitória.
acreditando que a luta de classes resultaria no futuro na superação do capitalismo e na construção de uma sociedade sem exploração. O pensamento de Karl Marx continua influente e muitos de seus conceitos ainda são amplamente debatidos, tanto por defensores quanto por críticos. Entre os principais conceitos do marxismo que permanecem em discussão atualmente destacam-se: 1. Luta de classes. A ideia de que a história da sociedade é a história da luta entre classes opostas continua sendo um dos conceitos mais debatidos. Marx afirmava que no capitalismo a principal contradição era entre a burguesia, dona dos meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho. Hoje, essa ideia ainda é usada para analisar desigualdades sociais, econômicas e políticas. Muitos estudiosos argumentam que novas formas de conflito surgiram, incluindo questões de gênero, raça e meio ambiente, ampliando a noção clássica de luta de classes, mais-valia e exploração do trabalho. O conceito de mais-valia, a diferença entre o valor produzido pelo trabalhador e o salário que ele recebe, ainda é central nos debates sobre a exploração do trabalho. Em tempos de globalização, precarização do emprego e automação, muitos economistas e sociólogos discutem se a exploração se intensificou ou se novas formas de relação trabalhista alteraram o modelo marxista. O crescimento das chamadas gig economies, trabalhadores de aplicativos e freelancers, levanta questões sobre novas formas de extração de valor pelo capitalismo. 3. Alienação do trabalho. Marx argumentava que no capitalismo, o trabalhador se torna alienado de seu trabalho, dos produtos que cria e de sua própria humanidade. Esse conceito ainda é usado para analisar o impacto das novas tecnologias e da automação, que tornam o trabalho mais repetitivo e fragmentado. Além disso, debates sobre o burnout e a falta de sentido no trabalho e a relação entre produtividade e felicidade mostram que a alienação continua sendo um tema relevante. 4. Fetichismo da mercadoria. O fetichismo da mercadoria, conceito descrito por Marx em Capital, trata da maneira como as relações sociais entre pessoas são ocultadas e aparecem como relações entre coisas, mercadorias. No mundo contemporâneo, esse conceito é frequentemente usado para entender o consumismo, a ascensão das marcas como símbolos de status e até a forma como interagimos com as redes sociais e algoritmos. 5. Estado e ideologia. A ideia marxista de que o Estado não é neutro, mas sim um instrumento da classe dominante para manter o controle sobre a sociedade ainda gera intensos debates. Questões como o financiamento de campanhas políticas, a influência de grandes corporações na legislação e o papel do Estado na proteção do mercado são analisadas sob essa ótica. Além disso, a noção de ideologia, entendida por Marx como um conjunto de ideias que legitimam a dominação, ainda é debatida para explicar como as desigualdades são naturalizadas e aceitas pela sociedade. 6. Acumulação de capital e crises do capitalismo. Marx previu que o capitalismo teria crises cíclicas, causadas por sua própria lógica de busca incessante por lucros e acumulação de capital. Esse conceito continua sendo debatido, especialmente após crises econômicas globais, como a de 2008. Muitos economistas marxistas argumentam que essas crises não são acidentes, mas sintomas das contradições do sistema, enquanto outros defendem que o capitalismo tem se mostrado mais resiliente do que Marx previu. 7. Internacionalização do capital e imperialismo. A ideia de que o capitalismo expande suas fronteiras constantemente, buscando novos mercados e explorando países periféricos, continua sendo uma linha de análise poderosa. O conceito de neocolonialismo, por exemplo, baseia-se na ideia de que países ricos mantêm sua dominação econômica sobre países mais pobres por meio de empresas multinacionais, acordos comerciais e instituições financeiras internacionais. 8. Transição para o socialismo. O caminho para superar o capitalismo e chegar ao socialismo é outro tema amplamente discutido. O fracasso de diversas experiências socialistas no século XX, como a União Soviética, levou a reflexões sobre se a transição para o socialismo deve ocorrer de forma revolucionária ou gradual. Além disso, há debates sobre como um sistema socialista poderia funcionar na prática, sem cair em burocracias opressivas ou falta de inovação econômica. Conclusão:
Embora Marx tenha vivido no século XIX, seus conceitos continuam usados para interpretar o mundo atual. Muitos deles foram adaptados para novas realidades, como a economia digital, a automação, o consumismo, e as novas formas de desigualdade. Ao mesmo tempo, há críticas sobre a viabilidade de suas previsões e a aplicabilidade de suas ideias no contexto moderno. Independentemente da posição adotada, o marxismo segue sendo um referencial importante para os debates sobre sociedade, economia e política. Friedrich Engels desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento, na difusão e no aprofundamento das ideias de Karl Marx. Sua contribuição não foi apenas intelectual, mas também financeira e prática, permitindo que Marx se dedicasse integralmente ao seu trabalho teórico. Os dois compartilharam uma amizade e uma parceria intelectual que durou por décadas, resultando em algumas das obras mais influentes do pensamento socialista e comunista. Apoio financeiro e prático. Engels vinha de uma família de industriais e possuía uma condição financeira confortável. Diferente de Marx, que enfrentava dificuldades econômicas ao longo da vida, Engels trabalhou em empresas têxteis de sua família na Inglaterra, especialmente em Manchester, onde testemunhou de perto as condições degradantes da classe trabalhadora durante a Revolução Industrial. Com a renda que obteve desse trabalho, Engels sustentou Marx por anos, permitindo que ele escrevesse suas obras sem se preocupar com a sobrevivência. Chapter 2. Primeiras reflexões sobre a exploração do trabalhador. Antes mesmo de conhecer Marx, Engels já investigava as condições da classe trabalhadora. Em 1845, ele publicou A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, um estudo detalhado sobre a exploração e a miséria dos operários ingleses. Esse livro antecipava muitas das ideias que Marx desenvolveria mais tarde e ajudou a consolidar o entendimento de que o capitalismo industrial gerava desigualdade e exploração sistemática. 3. Coautoria do Manifesto Comunista. Em 1848, Marx e Engels escreveram juntos o Manifesto Comunista, um dos textos políticos mais influentes da história. O manifesto sintetiza os princípios do comunismo, defende a inevitabilidade da luta de classes e conclama os trabalhadores de todo o mundo a se unirem para derrubar a burguesia. Embora o texto seja atribuído principalmente a Marx, Engels teve um papel decisivo em sua formulação e revisão, além de ajudar a divulgá-lo entre movimentos operários europeus. 4. Desenvolvimento da teoria do materialismo histórico. Engels ajudou a estruturar e divulgar o conceito de materialismo histórico, a teoria marxista que explica o desenvolvimento das sociedades a partir das condições materiais e das relações de produção. Embora Marx tenha sido o principal teórico desse conceito, Engels contribuiu significativamente para sua formulação e posterior divulgação em textos como Anti-Doing e A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Popularização e sistematização do marxismo. Após a morte de Marx em 1883, Engels assumiu a responsabilidade de editar e publicar os volumes restantes de O Capital, que estavam incompletos. Ele organizou os manuscritos deixados por Marx e garantiu que suas ideias fossem divulgadas de forma acessível. Além disso, escreveu obras que ajudaram a tornar o marxismo mais compreensível para o público em geral, como Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, onde diferenciou as ideias marxistas de outras correntes socialistas da época. 6. Expansão do marxismo para outras áreas. Engels também ampliou o alcance do marxismo para outras áreas do conhecimento, como a antropologia e a ciência. Em A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, ele aplicou a teoria marxista ao estudo da evolução social e da estrutura familiar. Ele também escreveu sobre filosofia da ciência e dialética da natureza, tentando mostrar como o materialismo histórico poderia ser aplicado ao entendimento das ciências naturais. Conclusão. Friedrich Engels foi muito mais do que um mero colaborador de Karl Marx. Ele foi um pensador fundamental para o desenvolvimento e a difusão do marxismo, tanto por suas contribuições teóricas quanto pelo seu apoio financeiro e editorial. Sem Engels, é provável que muitas das ideias de Marx não tivessem sido sistematizadas e divulgadas da mesma forma. Seu trabalho garantiu que o marxismo não fosse apenas um conjunto de reflexões abstratas, mas sim uma base teórica para os movimentos socialistas e comunistas que marcaram o século XX.
A obra O Capital, de Karl Marx, continua sendo uma referência fundamental para análises econômicas contemporâneas, tanto para aqueles que a defendem quanto para aqueles que a criticam. Publicado originalmente em 1867, o livro fornece uma interpretação estrutural do funcionamento do capitalismo, identificando suas dinâmicas internas e suas contradições. Muitos de seus conceitos são usados até hoje para entender desigualdade, crises econômicas, a globalização e a organização do trabalho. Análise crítica da acumulação de capital. Um dos principais legados de O Capital é a ideia de que o capitalismo se baseia na acumulação incessante de capital, na qual os donos dos meios de produção reinvestem os lucros para expandir seus negócios e aumentar seus ganhos. Esse conceito ainda é central para economistas críticos do capitalismo, que o utilizam para explicar a crescente concentração de riqueza em nível global. O economista francês Thomas Piketty, em O Capital no século XXI, atualizou essa ideia ao demonstrar com dados empíricos que a taxa de retorno do capital tem sido historicamente maior do que o crescimento da economia, resultando em desigualdade crescente. Embora Piketty não seja marxista, sua obra dialoga diretamente com o capital, mostrando que a concentração de riqueza é uma característica persistente do sistema. 2. O conceito de mais-valia e a exploração do trabalho. Outro conceito essencial da obra de Marx que continua sendo debatido é o de mais-valia, ou seja, a diferença entre o valor produzido pelo trabalhador e o salário que ele recebe. Esse conceito é utilizado para entender a exploração da força de trabalho e as formas como o capital extrai valor da mão de obra. No contexto atual, a teoria da mais-valia ajuda a analisar fenômenos como precarização do trabalho, o crescimento do trabalho informal, dos contratos temporários e da gig economy, trabalhadores de aplicativos, é interpretado como novas formas de extração de mais-valia. Automação e desemprego tecnológico. A substituição de trabalhadores por máquinas pode ser vista como uma tentativa dos capitalistas de aumentar a taxa de mais-valia, reduzindo custos com mão de obra. Desigualdade salarial. O aumento da produtividade não tem sido acompanhado por um crescimento proporcional dos salários, o que reforça a ideia de que o capitalista apropria-se da maior parte do valor gerado pelo trabalhador. 3. Fetichismo da mercadoria e o consumismo atual. No primeiro volume de O Capital, Marx introduz o conceito de fetichismo da mercadoria, que descreve como, no capitalismo, os produtos do trabalho humano parecem ter um valor intrínseco, ocultando as relações sociais de produção. Esse conceito ainda é amplamente utilizado para analisar a sociedade de consumo, a publicidade e o marketing. O fetichismo da mercadoria é um conceito-chave para entender fenômenos como o poder das marcas e do branding, que transformam produtos comuns em símbolos de status. A lógica da obsolescência programada, em que os produtos são projetados para se tornarem rapidamente ultrapassados e serem substituídos. O consumo como forma de identidade e pertencimento, explorado por plataformas digitais e redes sociais. 4. Ciclos de crise e instabilidade do capitalismo. Marx previu que o capitalismo passaria por crises cíclicas, causadas por suas próprias contradições internas. Essas crises resultam da superprodução, da queda da taxa de lucro e da concentração de renda, levando a momentos de instabilidade e recessão. Muitos economistas marxistas argumentam que crises como a de 1929, a crise do petróleo nos anos 1970 e a crise financeira de 2008 são exemplos das contradições do capitalismo previstas por Marx. A crise de 2008, em especial, reacendeu o interesse por o capital, pois demonstrou como o sistema pode entrar em colapso devido à sua busca incessante por lucro e especulação. 5. Globalização e imperialismo. Embora o Capital não trate diretamente do imperialismo, suas análises sobre a expansão do capital influenciaram teóricos como Rosa Luxemburgo e Vladimir Lenin, que aprofundaram a ideia de que o capitalismo busca continuamente novos mercados para explorar. Hoje, essa teoria é usada para analisar o papel das grandes corporações globais que se deslocam para países com mão de obra mais barata. A financiarização da economia, onde a especulação financeira se torna mais importante do que a produção real de bens e serviços. A exploração de recursos naturais em países periféricos por empresas multinacionais. Conclusão.
Mesmo tendo sido escrito no século XIX, o Capital continua sendo uma referência fundamental para a análise do capitalismo. Seus conceitos ainda são usados para entender a desigualdade crescente, as crises econômicas, o consumo exacerbado e a precarização do trabalho. Se por um lado o capitalismo se mostrou mais resiliente do que Marx previu, por outro, suas contradições e problemas estruturais continuam gerando debates em economistas, sociólogos e cientistas políticos. O livro permanece relevante porque não apenas explica a lógica do sistema econômico, mas também oferece uma perspectiva crítica para aqueles que buscam alternativas. O Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels em 1848, tornou-se um dos documentos políticos mais influentes da história. Seu impacto foi sentido ao longo dos séculos XIX, XX e XXI, moldando revoluções, inspirando partidos políticos e influenciando debates sobre capitalismo, socialismo e luta de classes. Inspiração para movimentos revolucionários no século XIX. Quando foi publicado, o Manifesto Comunista apareceu em um contexto de intensa agitação política na Europa, marcado pelas revoluções de 1848. Embora não tenha sido a principal força por trás dessas revoltas, o documento forneceu uma base teórica para muitos revolucionários que buscavam mudanças sociais e políticas. Ele reforçou a ideia de que a luta de classes era o motor da história e que o proletariado deveria se organizar para derrubar a burguesia. Nos anos seguintes, apesar do fracasso das revoluções de 1848, grupos socialistas e comunistas continuaram a usar o manifesto como referência. Ele ajudou a consolidar uma visão política que desafiava a ordem econômica e social da época, principalmente nas crescentes fábricas e centros urbanos da Revolução Industrial. 2. Crescimento dos partidos socialistas e comunistas no século XX. O Manifesto Comunista teve um impacto ainda maior no século XX, com o crescimento do movimento operário e a formação de partidos socialistas e comunistas ao redor do mundo. Suas ideias foram incorporadas por diversas organizações políticas, muitas das quais desempenharam papéis centrais em eventos históricos decisivos. Revolução Russa de 1917. O Partido Bolchevique, liderado por Lenin, utilizou os princípios marxistas como base teórica para a derrubada do regime czarista e a implementação de um Estado socialista. O manifesto forneceu a base ideológica para a ditadura do proletariado e a expropriação da burguesia. Movimentos socialistas na Europa. Em países como Alemanha, França e Reino Unido, o manifesto influenciou partidos socialistas que pressionaram por reformas trabalhistas, direitos sindicais e políticas de bem-estar social. Revolução Chinesa de 1949. Mao Tse-tung adaptou o marxismo-leninismo à realidade chinesa, resultando na ascensão do Partido Comunista Chinês e na criação da República Popular da China. Há outras revoluções e movimentos. O manifesto influenciou diretamente a Revolução Cubana de 1959, liderada por Fidel Castro e Che Guevara, além de movimentos comunistas no Vietnã, na Coreia do Norte e em diversos países africanos e latino-americanos. Brothers Cotters 3. Influência nos movimentos de trabalhadores e direitos sociais. Mesmo em países onde revoluções comunistas não ocorreram, o Manifesto Comunista teve um impacto significativo nos direitos trabalhistas e na organização de sindicatos. Ele ajudou a popularizar ideias como jornada de trabalho reduzida. A luta por jornadas de 8 horas diárias foi fortemente influenciada pela crítica marxista à exploração do trabalho, direitos trabalhistas e previdência social. Muitos dos direitos trabalhistas conquistados no século XX foram impulsionados por partidos e sindicatos inspirados no Manifesto. Criação de sistemas de bem-estar social. Em países como Suécia, Alemanha e Reino Unido, as ideias socialistas ajudaram a moldar políticas públicas que garantem serviços de saúde, educação e seguridade social. O Manifesto e a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, 1947 de 1991, o Manifesto Comunista foi um dos textos centrais na polarização entre o Bloco Socialista, liderado pela União Soviética, e o Bloco Capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Expansão do comunismo. Os princípios do manifesto justificaram a expansão do socialismo para países do leste europeu, China, Vietnã e Cuba. Reação anticomunista. Governos capitalistas criaram políticas para conter a influência comunista, como o Plano Marshall e a Doutrina Truman.
O anticomunismo levou a perseguições políticas, como o macartismo nos USSR e ditaduras militares na América Latina. Relevância no século XXI. Apesar do colapso da União Soviética em 1991, o Manifesto Comunista continua a ser um texto de referência para movimentos de esquerda, acadêmicos e críticos do capitalismo. Nos últimos anos, ele tem sido usado para analisar problemas como desigualdade social crescente. A concentração de riqueza e a precarização do trabalho renovaram o interesse pelas ideias marxistas. Críticas ao neoliberalismo. O impacto das políticas neoliberais, como privatizações e cortes em direitos sociais, tem sido interpretado à luz do manifesto. Movimentos anticapitalistas. Protestos contra corporações globais, a financiarização da economia e as mudanças climáticas, muitas vezes retomam ideias marxistas sobre exploração e propriedade. Conclusão. O impacto do Manifesto Comunista na história foi profundo e duradouro. Ele influenciou revoluções, fortaleceu o movimento operário, ajudou a moldar políticas sociais e continua sendo um ponto de referência para críticas ao capitalismo. Mesmo que suas propostas tenham sido interpretadas de diferentes formas ao longo do tempo, sua mensagem central sobre a luta de classes e a transformação da sociedade permanece relevante nos debates políticos e econômicos do mundo contemporâneo. O marxismo original de Karl Marx e Friedrich Engels passou por várias interpretações e adaptações ao longo do tempo. O marxismo-leninismo, formulado por Vladimir Lenin e posteriormente desenvolvido por Joseph Stalin, trouxe mudanças significativas na teoria marxista para aplicá-la à realidade da Rússia e mais tarde a outros países. Outras vertentes também surgiram, como o marxismo ocidental, o trotskismo e o maoísmo, cada uma reinterpretando aspectos do pensamento de Marx. Abaixo, destacamos as principais diferenças entre o marxismo original e o marxismo-leninismo, que foi a interpretação mais influente do século XX. Papel do Estado e da ditadura do proletariado. Marx e Engels. Para Marx, o Estado era um instrumento da classe dominante e deveria ser abolido gradualmente após a Revolução Proletária. Ele previa que após a vitória da classe trabalhadora, o Estado passaria por uma fase de transição conhecida como ditadura do proletariado, onde os trabalhadores governariam temporariamente até que as classes sociais desaparecessem, levando ao comunismo sem Estado. Lenin reinterpretou essa ideia e defendeu um Estado forte e centralizado, liderado pelo Partido Comunista, para garantir a transição para o socialismo. Em sua obra O Estado e a Revolução, 1917, Lenin argumentou que o proletariado precisava de um Estado revolucionário para suprimir os inimigos da revolução e evitar a restauração do capitalismo. Na prática, o marxismo-leninismo estabeleceu estados autoritários, como a União Soviética, onde o Partido Comunista detinha o poder absoluto, justificando isso como parte da fase de transição. 2. Estrutura do partido e a revolução. Marx e Engels. Para Marx, a revolução socialista deveria ser conduzida pelas massas proletárias organizadas espontaneamente, sem necessidade de um partido centralizador. Ele acreditava que os trabalhadores, ao tomarem consciência de sua exploração, se organizariam e derrubariam o capitalismo. Lenin desenvolveu a ideia do partido de vanguarda, um partido revolucionário altamente disciplinado, formado por intelectuais e operários treinados que guiaria a classe trabalhadora na revolução. Segundo Lenin, a consciência revolucionária não surgiria espontaneamente, mas precisaria ser introduzida pelos líderes do partido. Esse modelo de organização deu origem ao centralismo democrático, no qual as decisões eram tomadas internamente e seguidas rigidamente por todos os membros, eliminando divergências públicas dentro do Partido Comunista. 3. Revolução em países agrários, países industriais. Marx Engels. Marx via o socialismo como um produto do desenvolvimento avançado do capitalismo. Ele acreditava que a revolução socialista ocorreria primeiro nos países altamente industrializados, como Alemanha e Reino Unido, pois nesses lugares o proletariado já estaria suficientemente organizado e consciente de sua exploração. A Revolução Russa de 1917 ocorreu em um país majoritariamente agrário e com um proletariado industrial pequeno. Para justificar isso, Lenin adaptou o marxismo e argumentou que países atrasados também poderiam construir o socialismo, desde que fossem guiados por um partido revolucionário.
Isso abriu caminho para revoluções comunistas em países como China, Cuba e Vietnã. Economia e a construção do socialismo. Marx via a transição para o socialismo como um processo espontâneo e coletivo, baseado na apropriação dos meios de produção pelos trabalhadores. Ele não descreveu detalhadamente como seria a economia socialista, mas imaginava que a produção seria organizada democraticamente pela sociedade. Lenin e Stalin. No marxismo-leninismo, o Estado assumiu o controle total da economia, nacionalizando indústrias, bancos e terras. Stalin implementou a industrialização forçada e a coletivização agrícola, transformando a economia soviética em um modelo centralizado, planejado pelo governo. Essa abordagem resultou em crescimento industrial rápido, mas também levou à escassez de bens de consumo, repressão política e fome em algumas regiões, como a Grande Fome Ucraniana, Holodomor nos anos 1930. 5. Internacionalismo versus socialismo em um só país. Marx e Engels. Marx via o comunismo como um movimento internacional, onde as revoluções ocorreriam em vários países ao mesmo tempo, levando a um sistema socialista global. Lenin manteve a ideia do internacionalismo e criou a Terceira Internacional, uma organização que promovia revoluções comunistas ao redor do mundo. Stalin. Stalin abandonou essa ideia e adotou a estratégia do comunismo em um só país, um país, um sistema, né, argumentando que a União Soviética poderia construir o socialismo isoladamente, sem depender da revolução em outros países. Isso marcou uma grande ruptura com o marxismo clássico. Repressão política e autoritarismo. Embora Marx tenha defendido a ditadura do proletariado como um período temporário, ele não descreveu um modelo de governo repressivo. Lenin e Stalin. No marxismo-leninismo, o Estado tornou-se altamente repressivo. Lenin já havia criado a Cheka, Polícia Secreta Soviética, mas sob Stalin, a repressão foi intensificada, com expurgos políticos, prisões em massa e campos de trabalho forçado, gulags. Esse autoritarismo foi uma das principais diferenças entre o marxismo original e o marxismo-leninismo, levando muitos críticos a argumentar que a aplicação de Marx por Lenin e Stalin distorceu a ideia inicial de uma sociedade sem opressão. Conclusão. O marxismo original de Marx e Engels era uma teoria aberta, focada na análise do capitalismo e na necessidade de uma revolução proletária, mas sem um modelo rígido de como o socialismo deveria ser implementado. Já o marxismo-leninismo transformou essas ideias em uma doutrina política concreta, com o Estado centralizar um partido único e uma economia planificada. Essa adaptação possibilitou a realização de revoluções socialistas em vários países, mas também gerou regimes autoritários e repressivos. Por isso, até hoje há debates sobre até que ponto Lenin e Stalin foram fiéis ao pensamento de Marx ou se o distorceram para atender às necessidades políticas de seu tempo. A aplicação das ideias de Karl Marx variou amplamente entre diferentes países, resultando em sistemas políticos, econômicos e sociais distintos. Embora todos tenham se baseado em alguma interpretação do marxismo, fatores como cultura local, nível de industrialização, liderança política e condições históricas moldaram suas experiências. Abaixo, exploramos alguns dos principais países que tentaram aplicar o marxismo e seus respectivos resultados. União Soviética, União Soviética, 1917-91, primeira experiência socialista. A União Soviética foi a primeira nação a tentar construir uma sociedade baseada nos princípios marxistas, adaptados por Vladimir Lenin. As principais características: nacionalização da indústria, planejamento econômico centralizado, ditadura do Partido Comunista, repressão política, letivização da agricultura. Primeiros anos: Lenin, 1917-24. Após a Revolução de 1917, Lenin implementou o comunismo de guerra, confiscando propriedades privadas para sustentar o Exército Vermelho na Guerra Civil. Em 1921, ele introduziu a nova política econômica, NEP, permitindo um misto de socialismo e mercado para recuperar a economia. Era Stalin, de 1953. Stalin reverteu a NEP e introduziu planos quinquenais para industrializar rapidamente o país. Isso levou ao crescimento econômico, mas também à repressão severa, expurgos políticos e fomes causadas pela coletivização forçada da agricultura. Guerra Fria e colapso, 1953-91. A União Soviética se tornou uma superpotência rival dos exila,
mas sua economia centralizada se tornou ineficiente. Em 1991, a crise econômica, a estagnação e a insatisfação popular levaram ao colapso do país. Resultado: avanços na industrialização e no setor espacial, mas com grande repressão política, ineficiência econômica e colapso final. Em 1949, presente do marxismo ao socialismo de mercado, a Revolução Chinesa, liderada por Mao Tse-tung em 1949, implementou uma versão própria do marxismo-leninismo, conhecida como maoísmo. Primeiros anos, em 49 e 1976. Mao lançou programas como a coletivização agrária e o Grande Salto Adiante, 1958 e 1962, que buscavam acelerar a industrialização rural. No entanto, políticas mal planejadas causaram fome e milhões de mortes. A Revolução Cultural, 666, perseguiu opositores, destruindo instituições e a economia. Reformas econômicas Deng Xiaoping, 1968 em diante. Após a morte de Mao, Deng Xiaoping introduziu reformas que permitiram o mercado coexistir com o controle do Estado, criando um modelo de socialismo com características chinesas. A China se tornou a segunda maior economia do mundo, mantendo o governo comunista, mas adotando políticas capitalistas. Resultado: mistura de economia de mercado e controle estatal, crescimento econômico acelerado, mas com falta de liberdades políticas. Revolução e isolamento. A Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro e Che Guevara, derrubou um governo apoiado pelos Hezbollah e implementou um regime comunista inspirado no modelo soviético. Principais características: nacionalização de indústrias, reforma agrária, sistema de saúde e educação pública, repressão política. Década de 1960 a 1980. Com apoio da União Soviética, Cuba alcançou avanços sociais, mas se tornou dependente da ajuda soviética. Pós-Guerra Fria, após o colapso soviético, Cuba enfrentou forte crise econômica. Reformas recentes permitiram pequenos negócios privados, mas o país ainda enfrenta dificuldades econômicas e falta de liberdades civis. Resultado: grandes avanços sociais, educação e saúde, mas economia frágil e dependente de alianças políticas. Caminho semelhante ao chinês. Após vencer os Hezbollah na Guerra do Vietnã, em 1955, o Vietnã unificou o país sob um regime comunista. Primeiros anos. O governo implementou a coletivização da agricultura e nacionalização da indústria, mas a economia se manteve fraca. Reformas de mercado. Doi Moi e Minh. Inspirado na China, o Vietnã introduziu reformas pró-mercado, mantendo o controle do Partido Comunista, mas permitindo economia privada. Isso levou a um grande crescimento econômico. Resultado: transição para uma economia de mercado controlada pelo Estado, crescimento econômico, mas sistema político fechado. Coreia do Norte, 1948, presente. Isolamento e controle total. A Coreia do Norte foi fundada como um Estado comunista sob Kim Il-sung, adotando um modelo baseado na União Soviética e na China. Principais características: Estado totalitário, economia centralizada, culto à personalidade dos líderes, repressão extrema. Colapso econômico, anos 1990. Após o fim da União Soviética, a Coreia do Norte perdeu seu principal apoio e enfrentou fomes severas. Situação atual: mantém um regime fechado, com pouca industrialização e forte dependência da China. Resultado: extrema repressão política, crise econômica e isolamento internacional. Outras experiências marxistas. Europa Oriental, 1945, na Segunda Guerra Mundial, vários países da Europa Oriental adotaram regimes comunistas sob influência soviética. No entanto, a insatisfação popular e a crise econômica levaram ao colapso desses regimes entre 1989 e 1909 e 1991. América Latina, décadas de 1960, né? Movimentos inspirados no marxismo ocorreram em países como Chile, Nicarágua e Venezuela, com diferentes graus de sucesso e repressão. Conclusão: a aplicação do marxismo gerou resultados muito diferentes ao redor do mundo. Algumas experiências, como a da União Soviética e da Coreia do Norte, resultaram em repressão política e colapso econômico. Outras, como a China e o Vietnã, adotaram uma abordagem pragmática, permitindo elementos de mercado enquanto mantinham o controle político. Em Cuba, avanços sociais contrastam com uma economia frágil. Embora o socialismo marxista tenha sido aplicado de diferentes formas,
Os desafios comuns incluem a dificuldade de planejar uma economia complexa sem mercado, a falta de inovação em sistemas centralizados e a repressão política. Ainda assim, algumas ideias marxistas continuam influenciando debates sobre desigualdade, trabalho e papel do Estado na economia. O marxismo influenciou e entrou em conflito com várias correntes filosóficas e políticas ao longo do século XX. Entre as mais relevantes, destacam-se o anarquismo e a social-democracia, ambas compartilhando alguns objetivos com o marxismo, mas divergindo em aspectos centrais, especialmente na questão do Estado, da revolução e da estratégia para alcançar uma sociedade mais igualitária. Convergências e conflitos. O anarquismo e o marxismo surgiram no século XIX como respostas à exploração do capitalismo industrial e à desigualdade social. Ambos defendiam o fim da propriedade privada dos meios de produção e o estabelecimento de uma sociedade sem classes. No entanto, a relação entre essas duas correntes foi marcada por profundas divergências teóricas e conflitos históricos. Semelhanças. Crítica ao capitalismo. Tanto marxistas quanto anarquistas viam o capitalismo como um sistema explorador que deveria ser superado. Sociedade sem classes. Ambos buscavam um mundo onde não houvesse exploração entre ricos e pobres, patrões e trabalhadores. Ação revolucionária. Tanto Marx quanto anarquistas como Bakunin e Kropotkin acreditavam que a transformação da sociedade exigiria uma ação revolucionária e não apenas reformas graduais. Diferenças fundamentais. 1. Papel do Estado. Marxismo. Marx via o Estado como um instrumento da classe dominante e defendia sua utilização temporária pela classe trabalhadora na ditadura do proletariado antes de sua extinção final. Anarquismo. Anarquistas rejeitavam qualquer forma de Estado, mesmo um Estado proletário, pois acreditavam que todo governo inevitavelmente levaria à opressão. Bakunin, um dos principais anarquistas do século XIX, criticou a ideia marxista de que um governo revolucionário poderia ser benéfico, prevendo que isso resultaria em um novo tipo de tirania. 2. Organização política e economia. Marxismo propunha uma transição para o socialismo através de uma organização política centralizada, como o Partido Comunista, que dirigiria a revolução e controlaria o Estado. Anarquismo defendia a organização descentralizada da sociedade por meio de comunas, sindicatos e federações autônomas sem um governo central. 3. Ruptura histórica entre marxistas e anarquistas. Durante a Primeira Internacional, 1864 e 1866, organização que unia trabalhadores de várias tendências, houve um conflito entre Marx e Bakunin. O embate resultou na expulsão dos anarquistas da Internacional e no rompimento definitivo entre essas correntes. Mais tarde, em episódios como a Revolução Russa de 1917, os anarquistas foram perseguidos pelos bolcheviques, consolidando a rivalidade entre as duas ideologias. Marxismo e social-democracia, do socialismo revolucionário ao reformismo. A social-democracia tem suas raízes no marxismo, especialmente nas ideias da Segunda Internacional, 1889 e 1916. No entanto, ao longo do século XX, a social-democracia se afastou do marxismo revolucionário e passou a defender mudanças graduais dentro do sistema capitalista. Semelhanças. Crítica à desigualdade do capitalismo. Social-democratas e marxistas concordavam que o capitalismo gerava desigualdade social e exploração dos trabalhadores. Defesa dos direitos trabalhistas. Ambos defendiam a criação de sindicatos, aumento de salários e melhores condições de trabalho. Objetivo de justiça social. A social-democracia e o marxismo compartilhavam o ideal de uma sociedade mais justa e igualitária. Diferenças fundamentais. Revolução versus reforma. Marxismo. Marx e seus seguidores acreditavam que a revolução proletária era necessária para acabar com o capitalismo e instaurar o socialismo. Social-democracia. Os social-democratas passaram a defender reformas graduais dentro do sistema capitalista, como impostos progressivos, previdência social e regulamentação do mercado. Isso ocorreu especialmente após a Primeira Guerra Mundial, quando muitos partidos socialistas abandonaram a ideia de revolução. 2. Papel do Estado. Marxismo. Defendia a abolição do Estado a longo prazo, mas considerava necessária a ditadura do proletariado como uma fase transitória. Social-democracia.
viu o Estado como um instrumento para implementar políticas sociais, mantendo a economia de mercado, mas com maior intervenção estatal para garantir direitos trabalhistas e redistribuição de riqueza. 3. A Grande Ruptura, Revolução Russa e Segunda Guerra Mundial. Em 1917, a Revolução Russa dividiu os movimentos socialistas. Os que apoiaram a revolução formaram os partidos comunistas e seguiram o modelo marxista-leninista. Os que rejeitaram a revolução continuaram como social-democratas, defendendo a participação na democracia liberal. Após a Segunda Guerra Mundial, a social-democracia se consolidou em países como Suécia, Alemanha e Reino Unido, com programas de bem-estar social, nacionalização de setores estratégicos e ampliação de direitos sociais, um modelo que ficou conhecido como Estado de Bem-Estar Social. Conclusão: o marxismo teve uma relação ambígua tanto com o anarquismo quanto com a social-democracia. Enquanto o anarquismo foi um rival ideológico desde o início, divergindo principalmente sobre o papel do Estado, a social-democracia começou como uma corrente marxista, mas depois se transformou em um modelo reformista dentro do capitalismo. No século XX, essas três correntes seguiram caminhos distintos. O marxismo-leninismo deu origem a estados socialistas, como a União Soviética, China e Cuba, com governos centralizados e economia planificada. O anarquismo permaneceu como uma corrente minoritária, influenciando movimentos libertários e autogestionários. A social-democracia se tornou dominante na Europa Ocidental, promovendo um modelo capitalista com proteção social, mas sem abolir a propriedade privada. Embora o marxismo tenha sido a base para muitas dessas ideias, suas adaptações e desdobramentos mostram como uma teoria pode gerar interpretações e práticas muito diferentes ao longo da história.